Olá, alunos e alunas! Eu sou a professora Ana Paula do canal Quimicana. Hoje vamos continuar falando sobre as funções oxigenadas. Vamos falar sobre os éteres, cetona, aldeído, éster e ácido carboxílico. Então vamos lá. O éter são compostos orgânicos que apresentam o oxigênio entre dois grupos. Então o oxigênio está no meio de dois grupos. Duas cadeias com carbonos. A regra geral de nomenclatura é prefixo do menor radical, palavrinha oxi, para indicar esse oxigênio que está aqui no meio, nome da cadeia mais complexa, que é a maior cadeia, com maior número de carbonos. O éter dietílico, éter etílico, éter sulfúrico ou simplesmente éter, ele é utilizado como anestésico local porque ele relaxa os músculos, afetando a pressão arterial, pulsação e respiração. Então, aqui nós temos dois éteres. A gente tem um éter que tem uma cadeia menor e um grupo menor e um grupo maior, tá? Então, a nomenclatura vai ser grupo menor, o seu prefixo, número de carbonos, MET. A palavrinha ox, que indica a presença do oxigênio, e aí o nome como se fosse de um hidrocarboneto para o grupo maior. 2 carbonos ET, tipo de ligação simples AN, terminação O. Esse é o metoxetano. O nome usual é éter etilmetílico, ou seja, éter etilmetílico, tá? Eu vou utilizar esses grupos, eu vou dar nome deles para eles como se fossem radicais, para o nome usual. Ok, vamos à segunda cadeia. A segunda cadeia eu tenho um oxigênio entre carbonos, oxigênio entre carbonos é um éter. Ok, as cadeias, os grupos, eles são iguais dos dois lados. Então, eu vou colocar número de carbonos, et, ox, por causa da presença do oxigênio, etano, que é o grupo da direita. O nome usual vai ser éter porque os dois grupos são iguais, dietílico. O éter dietílico ou etoxetano, ele também é chamado de éter comum e ele é que é usado como anestésico e como solvente, tá? Como eu já falei para vocês, o nome usual eu vou usar a palavrinha éter, o nome de cada grupo, de cada radical em ordem alfabética e a terminação ico. A próxima função orgânica é a função cetona. Quando a gente fala de cetona, a gente vai lembrar que são compostos orgânicos que apresentam um grupo funcional chamado de carbonila, entre carbonos. Então, eu vou ter o C dupla O entre dois grupos, dois carbonos. C dupla O entre carbonos. Regra geral para nomenclatura é prefixo, número de carbonos, infixo, tipo de ligação, terminação ona. A acetona é um solvente utilizado em tintas de esmalte. Então, aqui a gente tem a mais simples das cetonas, que é a propanona. Então, eu tenho uma cadeia com 3 carbonos, prop, infixo an, porque a ligação entre carbonos ela é simples, terminação ona, que é característica das cetonas. Aqui a gente tem, carbonila, lembrando que para numerar a cadeia principal, a carbonila, que é o grupo funcional da cetona, tem que estar mais próximo da extremidade. Então, a ordem de prioridade é do grupo funcional. Lembrando disso, então, esse vai ser o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a cadeia principal. Então, eu vou colocar aqui no carbono 4, eu tenho um metil, que é o radical metil. Pente é o número de carbonos da cadeia principal. An, tipo de ligação simples. Na posição 2, eu tenho uma ona, que é a carbonila, o grupo funcional característico da cetona. Nomenclatura usual das cetonas. Então, eu vou colocar o nome do radical e a terminação cetona. Então, aqui vai ficar,
carbonila, eu tenho 2 radicais metil. Então, vai ficar dimetilcetona, ou simplesmente acetona, né? Que é que a gente usa lá no removedor de esmalte. E aqui eu tenho carbonila. Para um lado da carbonila eu tenho metil. E para o outro lado da carbonila eu tenho o isobutil, radical isobutil. Beleza? Então, o nome dele eu vou utilizar sempre em ordem alfabética, né? Então, vai ficar isobutilmetilcetona. Essa é a nomenclatura usual. Aldeídos. Os aldeídos, eles são muito parecidos com a acetona. Eles têm um grupo funcional aldoxila, só que esse grupo funcional, ele tá na extremidade. Então, a aldoxila na extremidade. O que é a aldoxila, professora? É o C dupla O H. Tá? Então, ele tá ligado a uma cadeia de carbonos e aí tem o C dupla OH na extremidade. O legal dos aldeídos é que eu não preciso numerar a cadeia, né? Na verdade, eu tenho que numerar a cadeia se ela tiver radicais ou insaturações. Mas no caso do grupo funcional, ele vai estar sempre na posição número 1, porque ele está na extremidade. Regra geral de nomenclatura, prefixo, infixo, terminação -al. Então, aqui um exemplo de aldeído. Então, aqui a gente tem, ó, o mais simples dos aldeídos, ele tem apenas um carbono, met, tipo de ligação simples, -an, terminação -al. Então, aqui eu tenho C dupla O, H na extremidade. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma cadeia que tem um radical. Então, eu preciso determinar qual é a cadeia principal, que é a sequência com o maior número de carbonos. Carbono número 1 é sempre o carbono do grupo funcional. Então, 1, 2, 3 e 4. Então, na posição 2 eu tenho radical metil. But, porque a cadeia principal tem 4 carbonos. An, porque a ligação entre esses carbonos é simples. E terminação -al, que é característica dos aldeídos. A nomenclatura usual para os aldeídos eu vou usar a palavrinha aldeído, tá? Então, aldeído, terminação -ico, e aqui eu vou usar um nome usual de radical que determina a quantidade de carbonos que tem nessa cadeia. Então, aldeído fórmico, fórmico se refere à presença de um carbono. A7, presença de 2 carbonos. Então, vai ficar aldeído fórmico ou formaldeído, aldeído acético ou acetaldeído, para esse exemplo aqui de baixo. E aqui a gente tem o aldeído benzoico ou benzaldeído. Chegamos aos ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos são os mais importantes ácidos orgânicos. O grupo funcional deles é a carboxila. Como é a carboxila, professora? C dupla O, OH, também na extremidade, ligada a uma cadeia carbônica. Então, o grupo funcional é a carboxila dos ácidos carboxílicos, C dupla O, OH. Regra de nomenclatura, palavrinha ácido, prefixo, infixo, terminação -oico. Então, aqui a gente tem, ó, ácido, cadeia com 2 carbonos, et, tipo de ligação simples, -an, terminação -oico, ácido etanóico. Ou eu posso usar o prefixo acete, que também indica, é um prefixo usual, né? Que também indica 2 carbonos, então fica ácido acético. Onde está o ácido acético? No vinagre, lá na cozinha, no vinagre, tá? Aqui a gente tem o ácido oxálico, que o nome oficial é ácido etanodioico. Então, aqui eu tenho C dupla O, OH nos 2 carbonos, ou seja, nas 2 extremidades. Toda vez que isso acontecer, C dupla OH carboxila nas 2 extremidades, eu termino com dioico, tá? Aqui embaixo eu tenho uma cadeia que tem um radical, então eu preciso determinar qual é a cadeia principal, eu preciso numerar esses carbonos, lembrando que grupo funcional tem prioridade, então carbono número 1 é o carbono que tem a carboxila, né, o C dupla OH,
que tem o grupo funcional. Na posição 2, então eu vou começar com a palavrinha ácido. Na posição 2 eu tenho metil, but, 4 carbonos, an, tipo de ligação simples, terminação óico, que é característica dos ácidos carboxílicos, C-O-OH. Aqui eu tenho nomenclatura usual de alguns ácidos carboxílicos. Esse primeiro é o ácido fórmico. O ácido fórmico ele é encontrado nas formigas. Então, aquela irritaçãozinha que dá quando uma formiga nos pica, significa que ela está liberando o ácido fórmico. Então, aquela ardência é do ácido fórmico. Por isso que forme indica um carbono, porque vem dessa origem do ácido fórmico, o ácido da formiga. Aqui a gente tem o ácido butanoico ou butírico, que é o ácido que é lá encontrado na manteiga rançosa. Temos o ácido hexanoico ou o ácido caproico, que é o ácido que é extraído da urina dos bodes, né? Que é utilizado para os cosméticos, tem um odor bem característico. E o ácido benzoico, que tem a carboxila ligada a um anel aromático. Agora nós vamos falar sobre os ésteres. Ésteres são compostos obtidos pela reação do ácido carboxílico com o álcool, que é chamada de esterificação. Então, os ésteres eles são formados a partir da reação de esterificação. Regra geral de nomenclatura de ésteres. Então, prefixo, infixo, oato, de, radical, ila. Como assim, professora? Vocês vão ver que é bem simples. Os ésteres, eles têm massa molar pequena e são usados como aromatizantes ou flavorizantes. E os ésteres de massa molar grande são as gorduras, os lipídios. A reação de esterificação é aquela que se forma um éster, como a gente já falou. Esse tipo de reação ocorre entre o ácido carboxílico e o álcool e forma água mais éster. Então, aqui, olha, eu tenho um ácido carboxílico e tenho um álcool. Aí vai ter a interação entre os grupos funcionais, carboxila e hidroxila. Tem a liberação de água nessa reação de esterificação e a formação de um éster, que é o C-O-O entre carbonos, né? C-O-O entre carbonos é o grupo funcional do éster, é a característica do éster. Como eu vou dar nome, professora? Então, eu vou colocar o prefixo da parte que veio do ácido, que é aquela parte que está ligada ao C-O. Então, a cadeia que está ligada ao C-O, eu vou dar o prefixo dele. Depois disso, o infixo, que é o tipo de ligação, terminação oato, D. E aí vem o radical R, que é esse radical que é da parte do composto que veio do álcool, que está ligado ao O, tá? Terminação ila. Então, olha aqui, eu fiz coloridinho para vocês. Então, eu marquei de vermelhinho a parte que está ligada ao C-O, que é a parte que veio do ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Então, o início do nome do éster vem do ácido carboxílico. Então, é et, 2 carbonos, an, o tipo de ligação entre os carbonos, terminação oato. Aí vem o oxigênio e aquela cadeia que veio do álcool, né? Então, aquele radical que veio da cadeia do álcool, que estava ligado à hidroxila. Então, aqui ele tem só um carbono, então vai ser met, terminação ila. Então, a terminação desse radical vai ser ila. Próximo exemplo, a gente tem, ó, cadeia que está ligada ao C-O, tem 3 carbonos, então prop, tipo de ligação simples, an, terminação oato, para indicar que veio do ácido carboxílico. D, aí o radical que veio da reação do álcool, né, da parte da cadeia do álcool, 2 carbonos et, terminação ila. Então fica o propanoato de etila. Como eu falei para vocês, os ésteres eles são usados como aromatizantes, né? Então, o etanoato de metila é o aroma de rum,
o etanoato de etilaroma de maçã, etanoato de isobutilaroma de morango, etanoato de pentilaroma de banana, etanoato de octilaroma de laranja. Galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal no YouTube, que é o canal Quimicana. Beijo para vocês, até a próxima, tchau!